Então, gente, essa educação física, né, que nós estamos dando continuidade aí para um caráter ampliado, unificado, né, unindo aí a licenciatura, né, a gente pensou num bacharelado que integrasse essa licenciatura, né, e pensasse uma educação física única, um curso de graduação em educação física. A gente pensou em alguns princípios que nos orientam numa formação que nós acreditamos, né, e que tem a ver com essa educação pública que nós acreditamos. Pode passar, Paola. Nós entendemos, por exemplo, né, que saúde, educação, esporte, cultura e lazer são direitos garantidos constitucionalmente, né? Então, foram esses eixos curriculares que nortearam a formação em bacharelado que nós acreditamos, né, e que se constituiu aí nesse projeto pedagógico de 2021. Pode passar. Então, e qual foi essas concepções que nortearam, né, para além daqueles eixos curriculares da saúde, educação, esporte, cultura e lazer? Essa proposta de formação nossa, se nós formos comparar com outros currículos e outros cursos de formação que existem por aí, né, a nossa proposta, ela tem um compromisso, né, em garantir, em formar pessoas que vão garantir esses direitos constitucionais que nós estamos chamando aí, né, das políticas públicas de saúde, esporte e lazer. Então, vocês vão perceber que o nosso currículo, né, ele tem uma ênfase, né, eu vi o Paulo falando aí no início, que ele trabalha no SUS, né? E isso é tão recente dentro da educação física, a partir de 2019, que a educação física passa a compor o Sistema Único de Saúde e passa a ser um campo de atuação profissional. Então, são campos muito, muito novos, né? Como o SUS, por exemplo. Né? Então, a formação que nós acreditamos que vai ser ofertada, ela passa por esse princípio, né, de garantir esses direitos constitucionais e de atender uma maior parcela da nossa população, né, uma maior extrato da população, porque nós vamos estar formando aí pessoas que vão trabalhar em políticas públicas, tanto de saúde, esporte e lazer. Isso não quer dizer, gente, né, que quem for, né, ser personal trainer, quem for trabalhar em academias de ginástica, em box de crossfit, não vai ter uma formação suficiente aqui para atuar. Pelo contrário, né? O nosso currículo ele pensa em todas essas áreas de educação física, só que vocês vão entender no decorrer da matriz curricular que as ênfases, né, que a gente pensa, que a gente acredita e o que norteia essa formação é exatamente essa formação para atuação em políticas públicas de esporte, lazer e saúde. Pode passar, Paola. E para compor, pode passar mais um. E para compor, gente, essa formação que nós acreditamos, né, de uma educação física comprometida com esses princípios que nós falamos aqui, o estágio ele vai compor essa formação juntamente com os estudos integradores, né, juntamente com as antigas ATPAs, juntamente com a curricularização da extensão. Os estágios vêm amarrando e dando sentido para essa formação e colocando vocês já nesses diferentes espaços de atuação. Então, nós vamos ter estágios, né, articulados com a escola, assim como vocês já têm, né, desde na educação básica, com a educação infantil, de jovens, adultos e idosos. E vamos ter também os estágios do bacharelado vinculados aí, tanto para as políticas públicas, como também para a saúde pública e também para o ambiente que a gente chamou aí, o ambiente que vai estar relacionado com os clubes, né, que vai estar relacionado com as academias de ginástica. E vocês, amarrando todos esses estágios, tem o último estágio do currículo, que é o estágio integrado.
E esse estágio integrado, que é tanto para licenciatura quanto bacharelado, né, ele compõe aí uma carga horária de 180 horas, ele vem fazendo essa amarração de tudo que nós acreditamos dessa formação desse currículo, que é um estágio voltado para a educação física, minorias sociais, né, e que vai compor tanto os espaços escolares e os espaços não escolares. Pode passar, Paulo. E todos esses estágios, gente, assim como acontece no currículo atual, ele é articulado com disciplinas correlatas, né? Então, o pessoal do segundo período que está aqui ainda não sabe como funcionam nossos estágios, né? Mas a partir do quinto período acontece assim, né? Tem o estágio e tem uma disciplina correlata que vem conversar com esse estágio. E essa forma que nós acreditamos de funcionamento dos estádios, ela vai permanecer, né? Só que agora trazendo outras disciplinas para conversar com outros estágios. Por exemplo, né? Nós vamos ter um estágio 3 aí em saúde coletiva. A disciplina correlata a esse estágio é uma disciplina que chama de atenção primária à saúde, né? Lá no estágio 1, nós vamos ter as políticas públicas de esporte e lazer, um estágio, a disciplina correlata, políticas públicas de esporte e lazer. O estágio 2, que é esse, no setor privado, né, no setor das academias de ginástica, que são as práticas corporais do setor privado. A disciplina correlata é métodos e processos de treinamento de práticas corporais. E aí, o estágio integrado, que é aquele que eu falei para vocês, ele vai ter como disciplina correlata a educação física, minorias sociais e inclusão. Então, assim, o estágio ele vem abraçando e amarrando todo esse processo formativo que a gente pensou e que a gente construiu o currículo, né? E que as disciplinas elas vão acontecer de forma integrada, né? A Paola vai mostrar mais para frente a forma que a gente construiu esse currículo de forma a não ficar segmentado, licenciatura de um lado e bacharelado do outro. Vão ter várias disciplinas que são para as duas formações. Pode ir, Paola. Aí, é com você, Paola. Bom, e dentro dessa normativa, gente, tem duas nomenclaturas aí que são diferentes para a gente, mas que vocês já conhecem muito bem dentro do nosso currículo. A atividade integradora, a gente reconhece, né, como prática de ensino, prática de formação, e os estudos integradores, que a gente reconhece como a TPA, tá? Então, as atividades integradoras, vocês fazem prática de ensino 1, 2, 3 e 4, não é isso, Sheilinha? Me lembro. É prática de ensino que chama? Né? Então. Sim. Isso. Então, a gente mantém dentro do nosso curso, dando, né, uma nova característica para essas disciplinas, pensando nessa formação ampliada. A gente mantém as práticas de ensino e a gente também tem algumas disciplinas que também cumprem, né, esse outro critério, né, da atividade integradora, que é serem disciplinas de nivelamento de conhecimento. Então, hoje a gente tem algumas disciplinas assim já no nosso currículo também. Então, não fica nada diferente do que vocês já fazem atualmente. Então, as práticas de ensino e algumas disciplinas, como leitura e produção de texto, vão compor aí essas 160 horas que a legislação nos pede de atividades integradoras. A gente até ultrapassa, a gente trabalha com 270 horas, então a gente cumpre a legislação já nesse formato do currículo de 2020. E nos estudos integradores, hoje a gente tem uma TPA com 210 horas, mas a legislação atual fala em 10% da carga horária do curso. Então, a gente precisa da carga horária referencial. Então, para a gente conseguir articular bem dentro da nossa matriz, a gente vai trabalhar com 330 horas de ATPA. Lembrando que essas horas de ATPA agora, elas vão ser cumpridas do primeiro até o 10º período. Então, vocês têm mais um ano. Eram 210 horas para vocês cumprirem em 4 anos. Agora são 330 horas para vocês cumprirem ao longo de 5 anos, né, pensando nessas duas formações, bacharelado e licenciatura.
Paula, posso só fazer um adendo? É importante lembrar, gente, que a TPA, ela vem com o mesmo processo que nós vivemos hoje. Então, a ideia é que vocês cumpram, ela é de autonomia do estudante, e a ideia é que vocês cumpram pelo menos até o nono período, quando vocês vão ter uma contabilização das horas. E aí, vocês são os grandes guias das suas próprias horas. Vocês é que vão conseguir contabilizar, compor, organizar as horas de vocês. Esse é um processo muito autônomo que o PPC hoje já trabalha com esse movimento e futuramente a gente percebe que é um movimento interessante, então ele não deve sofrer tantas alterações. Então é só para dizer assim que você falou até o décimo, depois a gente chega no décimo período e os meninos começam a ficar desesperados. E até contando também que essa live que está ficando aqui registrada, como ela traz todas essas informações que a professora Carla e a professora Paola organizaram tão bem, porque eu não dei conta de ajudar aí no processo, ela deve servir de referência, inclusive, para os estudantes que ingressarem no ano que vem. Então, já é bom já deixar esses anúncios assim, que na prática é importante que vocês se organizem para cumprir até o nono período, pedir a contagem das ATPAs para que elas então sejam integralizadas ao currículo de vocês.